Opa, e aí? Bem, se por acaso você conhece canais de opinião, você conhece o Cauã Opina. E se você conhece o Cauã Opina, você sabe os canais que são inspirados nele. Como, por exemplo, o Mini Cauã, o Eric Opina, o Gamba Opina e etc. Mas em uma dessas inspirações do Cauã Opina, teve uma inspiração que fez coisas absurdas. Sim, meus amigos, eu estou falando do Eric Opina. Mas antes de começar esse vídeo e falar todas as coisas que ele fez, eu quero admitir que eu fui muito, mas muito idiota de ter defendido esse cara. Resumindo, o Mikezinho, quando eu tinha o contato dele, ele simplesmente tinha falado que o Eric Opina tinha fazido um monte de merda. E aí, como eu gostava do Eric Opina, eu tava defendendo ele. Mas depois eu parei de defender ele porque tava rolando uma briga e o Mikezinho começou a ser grosso comigo. Mas esqueci isso, ele já me desculpou. Mas depois que eu fui assistir um vídeo na internet, olha o que eu me deparo. E sim, meus amigos, foi dali que eu simplesmente decidi que ia fazer esse vídeo que estou fazendo agora. Mas então, nesse vídeo eu vou falar todas as coisas que o Eric Opina fez e o quão idiota eu fui de defender esse cara. Ok, né? Vamos começar a falar do Eric Opina, de todas as coisas que ele fez. Então, existia um canal chamado de Star Kids. Se eu não me engano, o nome é bem assim. Mas então, depois de um tempo, ela apagou o canal. Não sei se era por causa dos haters, mas eu acho que sim. E depois que o canal dela foi apagado, ela mesma apagou, e simplesmente o Eric Opina fez um vídeo chorando e que falava que não acreditava que o canal dela foi apagado. Mas até que depois de um tempo, depois de 2 vídeos sobre a Stark Tears, o povo ficou falando que o Eric Opina era obcecado pela Stark Tears. E ele fez um vídeo. Eu pensava que ele não era obcecado, até descobrir a realidade. Mas simplesmente eu descobri algumas coisas que o Eric Opina fez pensando na Stark Tears. E eu simplesmente descobri que o Eric Opina já pensando nela. E também ele é realmente obcecado pela Star. Ele já teve pensamentos sobre ela. E cara, ela tem 12 anos, cara. E o Eric Opina, ele é menor de idade, mas deve ser mais de 13 anos que ele deve ter. Ele até pediu pro ChatGPT fazer a Stark Tears ficar... Você sabe, né? Mas então vamos pular para o próximo tópico, que é a conversa dele com o Cauã Opina. Cauã, não seja mais meu amigo, me bloqueia. Uai, que é essa? Tá bem? Eu sou um criminoso, eu sou um pedor. Como assim? Eu sou um merda, me bloqueia logo. Vou fazer auto exposed. Dia 20 e pouco sai, porque se eu se esconder vai ser pior. Pensei que você ia... Uai, mano, se você não falou isso pra ela, tá de boa. Você fez escondido, então ninguém sabe. Eu nunca transformaria isso em ação. Eu decidi que dia 20 e pouco que eu vou trazer esse vídeo, porque nesses dias eu vou comprar uma vestimenta. E foi nesse print que Cauã Opina errou. Ele simplesmente falou, se você não falou isso, então tá de boa. Não tá de boa, porque ele fez coisas nojentas. Mas também o Cauã Opina, ele falhou, porque estavam falando que ele era culpado porque ele apoiou o pedófilo. Mas o Eric Opina, ele não pode ser pedófilo, porque ele é menor de idade. Mas eu vou mostrar o motivo do Exposed já no próximo tópico.
Mas depois de um tempo, o Cauã Opina ficou apoiando o Eric Opina, falando pro Eric Opina admitir que dava errado. E simplesmente o Eric Opina agradeceu ao Cauã Opina. E depois encerra a conversa. Mas, meu parceiro, aí que vem o próximo tópico. Bem, para refrescar a sua mente nesse último tópico, lembre que o Cauã Opina falou: você é uma pessoa boa. O bom é que você não falou nada pra menina, e sim pensou nela. Mas de qualquer forma, é errado. Só fala que errou, e é isso. Relaxa, erros sempre aparecem. O importante é que você se arrepende. Só fala que errou e é isso. E o que é importante é que você se arrependa. Pronto, já refrescou a sua memória com essas duas mensagens? Vai todo mundo, menos a Star e o meu Cauã Pina. E sim, eu, crianças. Eu já tive pensamento com a Star Moon. Eu fiz isso no chat GPT. Se eu tivesse o contato dela, eu daria uns pega nela. E na vida real. E o Cauã Opina, dane-se pra aqueles inscritos que não serviram de nada, só lixo. Se eu tivesse pelo menos 100k, eu agradeceria aquele Ingoten da Shopee. Então, depois daquelas duas mensagens do Cauã Opina, o Eric Opina agradeceu. Mas depois que eu vejo esse print, cara, eu simplesmente choquei, mano. Era pro Eric Opina fazer apenas duas coisas: se arrepender do que fez e falar que tava errado. Mas não, ele debochou de todas as coisas que o Cauã Opina fez. Quer dizer, falou. Eric Opina, deixa eu falar, eu acho que isso é uma hipocrisia, cara. Você tá falando de pessoas que fazem coisas erradas, que fazem coisas absurdas, mas agora você é um cara que tá fazendo coisas erradas, cara. Isso é hipocrisia, mano. E Eric Opina, eu gostava de você, mas você piorou o seu lado pra algo muito, mas muito absurdo. Mas agora eu não confio mais em você. Agora eu só confio nos canais de opinião que são inocentes, tá legal? Então, Eric Opina, você era um canal de opinião que todo mundo gostava, dos seus conteúdos, que gostavam dos seus vídeos, mas agora você é o novo P-Novas, só que piorado. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Eu nunca mais vou confiar em um canal de opinião. Apenas vou confiar no Cauã Opina, Gambo Opina, Mini Cauã e outros youtubers de canais de opinião. Então, falou, galera!